Paz, tudo bem? Aqui é Celso Sandi, professor da Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista Aliança. Eu sou professor dos juniores e nós estamos estudando a Igreja de Jesus. Como surgiu a Igreja de Jesus? Estamos no estudo número 8, na aula número 8, onde estamos já na terceira aula, na parte final, sobre a história de Cornélio. Eu oriento você que está assistindo essa aula pela primeira vez a voltar e assistir a parte 1 e a parte 2, para que você possa compreender o contexto. Aqui nós temos o encontro de dois homens de oração. Cornélio, um gentil, um centurião, um homem de grande responsabilidade ali no Império Romano, cuidava de um grupo de 100 soldados, mas era um homem que teve contato com a religião judaica, então ele conheceu o Deus dos judeus e temeu. Então ele era um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem que praticava, ele jejuava, ele era um homem de bom coração, um homem que fazia doações, que ajudava o próximo, e ele cultivava uma vida espiritual, uma vida de oração. E Deus então falou com ele, através de um anjo, pedindo para que ele buscasse a Pedro. E Pedro estava em outra cidade. Ele enviou então homens para buscar Pedro em Jope. Do outro lado, lá em Jope, Pedro, que era o apóstolo Pedro, um homem já sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus, com poder em suas palavras, temente, porque teve experiências durante 3 anos andando com Jesus, e depois que Jesus subiu aos céus, ele recebendo o Espírito Santo junto com outros irmãos que estavam em oração, estava ele ali, orando. Quando Deus falou com ele, ele teve então aquela visão, daquele lençol com os alimentos, e Deus ministrou na vida dele ali a respeito de que tudo que ele, o Senhor, criou, ele purificou. Estava ali ensinando algo maravilhoso para Pedro. Quando Pedro, após aquele momento, daquela visão, Pedro estava refletindo, pensando sobre tudo aquilo que acontecera em sua vida naqueles poucos tempos. Os soldados, os homens que foram enviados por Cornélio, chegaram e falaram com Pedro a respeito de Cornélio, o que havia acontecido. E então Pedro, ali a partir do versículo 17, você pode começar, pode ler e verificar que Pedro, sendo conduzido pelo Espírito, não hesitou e foi com eles para Jope. Então, Pedro estava em espírito, ele estava em espírito de oração. Veja o quanto é importante não só nós termos uma prática de oração, de vida, de oração, de leitura, de estudo da palavra, mas lutarmos para permanecermos em espírito de oração. Por quê? Para conseguirmos discernir as coisas no espírito. Porque, como a própria palavra mostra aqui, o Espírito orientou Pedro. E ainda hoje é assim, o Espírito Santo, viu, meus alunos queridos, ele nos orienta, tá bom? Vamos seguindo. Então, Pedro soube a respeito de Cornélio e de seu testemunho. Chegando então Pedro a Cesareia, na cidade de Cesareia, ele encontrou com Cornélio, e Cornélio havia convidado um monte de gente próxima a ele, parentes, amigos próximos. E Cornélio, quando viu Pedro, ajoelhou-se diante de Pedro, e Pedro ali já chamou a atenção dele. Levanta-te, porque sou homem. Ali Pedro já estava ensinando ele, sem idolatria, adorar somente a Deus. Tudo bem? Os homens mais, entre aspas, santos que já viveram, que já existiram nesse mundo, não são dignos de adoração. Deus abomina a idolatria,
adoração somente a Deus, ao Senhor. Em Atos 10:9, então, Cornélio diz que estava em jejum, quando teve aquela experiência espiritual, teve aquela visão, aquela visão do anjo. Ele estava em jejum. E aqui a gente vê a importância do jejum. Porque o jejum espiritual, tá? Porque jejum sem a parte espiritual, que é oração e estudo da palavra, é apenas uma dieta. Vai fazer bem para o seu corpo físico, mas para a sua vida espiritual, não. Então, jejum sem oração e estudo da palavra é apenas dieta. Mas aqui no caso, não. Cornélio praticava o jejum e teve uma experiência espiritual maravilhosa, viu o anjo. Pedro disse então que reconheceu ali que Deus não faz acepção de pessoas. Novamente eu volto a falar. Aqui Deus está ensinando para aqueles judeus o quanto Deus abomina o preconceito. Todas as pessoas são igualmente criadas por Deus. Todos somos iguais diante de Deus. Não importa de onde viemos, quem somos, a cor que temos, se temos dinheiro, se não temos dinheiro, se temos muito estudo, se não temos muito estudo. Para Deus, somos todos iguais. Então, essa história de preconceito é balela. Cai por terra aqui, porque o nosso próprio Deus já nos ensina que se Ele, que é Deus, não faz diferença entre as pessoas, quem somos nós, não é? Mas seguindo adiante, lá no capítulo 10, a partir do versículo 35 até o versículo 43. Então Pedro ali, ele testemunha para Cornélio e aqueles todos que estavam ali sobre Jesus, sobre a sua vinda, sobre o seu batismo nas águas por João, né? João Batista, né? Sobre os seus ensinamentos, a sua morte ali no madeiro, sobre a ressurreição e quem ele era, rei e juiz diante dos mortos e dos vivos. Naquele momento, a partir do versículo 44, você pode ver isso. Enquanto Pedro estava ministrando a palavra no Espírito, todos ali receberam o Espírito Santo. E aqui tem outro ensinamento. Uma pessoa, ela não é salva quando ela abre a boca apenas e diz que recebe. Embora lá em Romanos 10, né, nós podemos estudar lá e ver que a orientação ela fala para anunciarmos com a boca, porque é um ato público, mas aqui também fica claro para nós que a salvação não ocorre exatamente nesse momento apenas quando a pessoa abre a boca, porque é a partir do momento que a pessoa tem o entendimento e aceita Jesus no coração. Ela crê, ela tem a fé em Cristo Jesus. E então, naquele momento, ela está sendo salva. É um processo, irmãos. É um processo, meus alunos. É preciso crer. E naquele momento, todos receberam o Espírito Santo de Deus. E os judeus que estavam ali ficaram admirados. Estavam com Pedro, eles vieram com Pedro, eles queriam aprender com Pedro. Então ali eles também aprenderam com Pedro, porque eles viram da parte de Deus que o dom do Espírito também era para os gentios, era para todos. Que Deus veio, enviou Jesus para salvar a todos. Todos aqueles que creem, que crescem. Você crê? Eu creio. Se não crê, busque a fé para crer. Agora vamos finalizar. No 10:46, Atos 10:46, eles diz lá a palavra que eles falaram em línguas. E essa língua aqui que eles estão falando, no grego, na palavra original, vem de glossa. Glossa que significa idiomas, dialetos. Então ali eles começaram a falar em línguas, nas línguas que existiam naquela época ali, o grego, o hebraico, o aramaico e outras línguas, dialetos daqueles povos. E todos começaram a falar. E ali ficou muito claro para Pedro que aquelas pessoas também tinham
recebido o grande e imensurável amor de Deus e que elas todas poderiam sim ser batizadas nas águas. E assim aconteceu. E houve grande salvação. Amém? Essa é a linda história de Cornélio. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus transforme a sua vida como transformou a vida de Cornélio e tem transformado as nossas vidas. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu oro para que aonde a Tua palavra chegar, Pai, possa chegar também no poder do Espírito Santo de Deus a salvação. Que haja quebrantamento, Senhor, e que o Senhor, por meio do Espírito, abra os olhos e o entendimento de todo aquele que receber esse ensino, Pai, não para o engrandecimento de homens, mas para o louvor e a glória do Deus vivo, todo-poderoso, Santo de Israel, Deus onipotente, onipresente, onisciente. Para Ele seja a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu? E aproveitando, eu quero pedir para você, meu aluno, faça as lições, responda às questões, tire dúvidas. E você que nos ouve, que recebeu essa palavra, que Jesus falou com você, receba o dom da salvação, meu querido. E aproveite, curta a nossa página, deixe seu like ou dislike, tire as suas dúvidas, mande perguntas, comentários, clique no joinha ali, inscreva-se. Deus te abençoe. Grande abraço, até a próxima.